Olá pessoal, eu sou o Felipe Ferreira, aqui em mais um episódio dessa série Conexões de Valor, trazendo aqui em parceria com a Valor Pro grandes nomes do mercado, direto da XP Expert, para bater um papo sobre, trazer para vocês, na verdade, o papo que a gente já está fazendo aqui no corredor, não é isso, Samir? Muito bom, cara, maravilha. Obrigado aí pelo papo. Eu acho que uma feira dessa aqui movimenta o país. É muito legal, né? Acho que a população hoje ela é muito mal educada financeiramente. Um evento como esse ajuda as pessoas a pensar em ter independência financeiramente no futuro. Sem sombra de dúvida, Samir aqui é CEO da InvestSmart, o maior escritório da XP. E estamos aqui também com a Tati Guedes, que é a gerente de produto lá da casa, não é isso, Tati? É isso aí, Felipe. Agradecer aqui o convite de vocês, uma honra estar aqui. Acho que a gente tem aqui o privilégio de estar no maior evento de investimentos do mundo, aqui na Expert XP, e se atualizando, né, entendendo um pouco do mercado e conhecendo parceiros, e estando com parceiros, pessoas que estão com a gente no dia a dia no escritório. E hoje a gente pode estar aqui nesse evento que é a Disneylândia do mercado financeiro. Disneylândia do mercado financeiro. Acho que essa é a melhor definição que poderia ser. Eu tô aqui, eu pareço uma criança, cara. Tava aqui conversando com o pessoal do BTG logo antes, e aí você começa a puxar as teses, você começa a encontrar, bate um papo com a turma, e aí eu tava passando aqui, encontrei o Samir e falei, cara, eu preciso ir lá para perguntar de um ponto que é fundamental. Você comentou sobre educação financeira, que é um tema que é muito caro para mim, e eu queria entender com vocês, até pela base de clientes que vocês têm, como vocês fomentam essa galera para começar a investir, pensar melhor o investimento, sair daquele primeiro passo que é a corda no pescoço e de fato começar a pensar em como o dinheiro pode trabalhar para ela. Felipe, assim, eu sempre falo para todo mundo que me pergunta um pouco, as pessoas elas têm uma mania que é o seguinte, né? Você fala o seguinte, ó, eu ganho tanto, eu gasto tanto e o que sobrar eu vou investir. Isso não é o real, né? Para você ser uma pessoa independente financeiramente na sua aposentadoria, você tem que pensar diferente, né? Quanto eu ganho, quanto eu quero poupar, quanto eu gasto e aí depois sobra, né? Então a maioria das pessoas e todo o mercado, ele é feito para você gastar dinheiro, né? Você vê lá, compre com cartão de crédito que é muito melhor, ganhe milhas e as pessoas vão se complicando. Então eu sou muito a favor das pessoas terem independência financeira. Se você reparar hoje, é um dado que poucas vezes você vê na mídia, mas após 40 anos de trabalho, olha isso, 40 anos de trabalho, a cada 100 pessoas, só 5 se aposentam independentes financeiramente. Todo o resto ou morreu, infelizmente, ou depende de família, governo ou caridade. Então, assim, você poupar pensando no seu futuro, isso é muito importante. E é o que a gente faz na empresa e tenta disseminar no mercado essa educação financeira, né? Você tem que guardar, você tem que poupar. Você ganhou um dinheiro, uma coisa para poupar e outra para você gastar. E é uma coisa que é difícil às pessoas, porque o mundo é muito consumista. Compre isso, compre aquilo. Então a gente está aí para tentar. Hoje na InvestSmart a gente tem mais de 200 mil clientes e a gente tenta mostrar para eles a realidade do que vai ser o futuro. Aí eu vou, para quem já acompanha aí o trabalho, sabe que eu gosto de fazer aquelas perguntinhas difíceis. E essa vai para a Tati. Tati, a gente está aqui falando sobre educação financeira, os desafios de ensinar as pessoas que elas primeiro precisam poupar. E em meio a tudo isso, a gente tem um mercado aqui no Brasil de uma volatilidade singular. Se você olhar a curva DI, que é juros de curto prazo, se você pega um histórico de 20 anos, dá quase 8% ao ano de volatilidade ao ano, anualizada, né? Imagina se o ativo menos volátil da economia é volátil desse jeito, como pensar em investimentos. Eu queria trazer essa provocação para você. Como quem está começando a investir pode olhar para esses ativos e não correr o risco de colocar o pezinho na água, queimar o pé e não voltar mais? Essa sua pergunta ela é interessante, Felipe, pelo seguinte, né? Eu acabei de participar de um bate-papo com um parceiro comercial e ele fez a seguinte colocação, né? Que essa questão que o Samir mencionou, né? Da educação do brasileiro. O brasileiro não é educado, né? A investir, a poupar. E hoje a gente aprende na escola, por exemplo, sobre mitocôndrias, que a menos que você não seja médico, você não vai usar. E você não aprende, por exemplo, a fazer juros compostos, né? Você sai muitas vezes da faculdade e tudo mais, sem saber fazer direito os juros compostos, que envolve diversas coisas, como investimentos e também dívidas e tudo mais. A gente vê hoje
brasileiro muito endividado, né? E pensando pouco, inclusive, em investir. Então, essa colocação sua é importante, que assim, eu acho que o ponto principal para o nosso cliente é entender qual é a necessidade desse cliente, né? Eu sempre digo que não tem certo nem errado em investimentos, mas a gente precisa primeiro entender a necessidade do nosso cliente para fazer uma alocação de acordo com a necessidade dele. Então, o primeiro ponto, né, a gente tenta traçar o perfil desse cliente e uma vez que esse perfil é traçado, a gente tenta fazer uma alocação de acordo com a necessidade dele, pensando em reserva de emergência, para que ele possa ter um montante que ele possa contar e também pensando no futuro, né? Para isso, eu acho que a XP também tem colocado muito em evidência a questão da necessidade do financial planning, que é algo que a gente, fazendo isso para o nosso cliente, né, fazendo o planejamento financeiro do nosso cliente, a gente consegue entender as devidas necessidades dele, não só de investimentos, tá, Felipe, mas também como outras coisas, como seguro, como uma proteção mesmo para a família e até mesmo para ele, se, por exemplo, for um seguro que ele possa usar para doenças graves, né, e tudo mais. Então, eu acho que o caminho principal para a gente conseguir atingir um objetivo interessante para o nosso cliente é fazendo um planejamento financeiro. A gente tem você trouxe um ponto importante, que às vezes a gente pensa o dinheiro de maneira um pouco restrita. Então, por exemplo, você pensa você primeiro pensa em investimentos, o investidor tende a fazer o caminho contrário. Você primeiro pensa no picking de ativos, então você primeiro aprende a ficar escolhendo fundo, escolhendo ações. Aí depois você pensa no asset allocation, e por último você pensa no financial planning, quando você deveria primeiro pensar quais são os seus objetivos, para pensar, por exemplo, você trouxe bem, se eu não deveria ter um seguro de vida, não só pela situação de falecimento, mas para uma situação em que você é um profissional autônomo, etc., precisa de uma aposentadoria por invalidez. Isso é um pedaço fundamental de montar o seu plano de vida financeiro, né? Justamente a questão de colocar, né, esses recursos para organizar em sua vida, você não ter que ficar correndo atrás de dinheiro, né? O ponto é que se eu não protejo, se eu não tenho, por exemplo, uma proteção, eu posso inclusive impactar os meus próprios investimentos. Tudo que eu às vezes construí em determinado tempo da minha vida pode ser comprometido se eu não tiver uma proteção específica, né? Uma vez que, por exemplo, se você, por exemplo, Felipe, se você tiver uma pessoa na sua família com uma doença muito grave e você tiver dinheiro para poder pagar um hospital para ele, você vai tirar de onde? E aí, inclusive, você começa a entender, por exemplo, as questões de plano de saúde de uma forma diferente. É um seguro, a questão não é, poxa, mas eu vou no médico, eu não vou, não. É um seguro para caso você tenha uma internação, você não gastar 100, 200, 300 mil reais Exato. Nesse processo e comprometer sua segurança financeira lá atrás. Exato. Então, tudo puxa tudo. Você entende que a educação financeira puxa diversas outras coisas, mas eu acho que o caminho principal é a gente pensar no planejamento financeiro e entender a necessidade individual de cada cliente. Diante desses desafios sobre crescer e ensinar sobre finanças, qual que acho que você, como ninguém, pode responder essa pergunta. O que é perspectiva, como crescer nesse mercado de investimentos no Brasil hoje? Cara, Felipe, a gente prega muito essa questão, novamente, da educação financeira. Um trabalho diferente que a Investmart está fazendo hoje, que a gente começou a abrir escritórios em universidades. Então, a Investmart abriu um escritório na Uniswan, que é uma faculdade hoje do Rio de Janeiro com 26 mil alunos. E a nossa ideia é que o aluno, enquanto ele esteja fazendo a faculdade, pensando em ser advogado, administrador, engenheiro, médico, ele possa trabalhar com assessoria financeira para ele poder aprender um pouquinho mais de economia, política, finanças, investimentos e também um pouco do que é o mercado de trabalho, né? Então a gente começou a abrir o primeiro escritório agora na Uniswan. A gente já está negociando com outras faculdades, com outras universidades, e é uma ideia nossa que eu acho que vai ajudar muito o Brasil a ser um país melhor cada vez, sabe? Porque você pensa, você está lá no jovem, você fica lá estudando, indo para a faculdade, muitas vezes você acaba não se dedicando muito, porque você não vê aquele compromisso. E eu acho que o trabalho, né, esse conhecimento pode agregar para os jovens a, no futuro, ser um profissional melhor. Sem dúvidas. E aí você tem um ponto que parte do processo de planejamento financeiro é organizar a própria carreira, é entender quais são suas restrições de carreira e como isso se impõe em restrições salariais. Então, se você tem uma determinada carreira que você já sabe qual é a remuneração média, não adianta você escolher estudar aquilo
e depois fala, puxa vida, mas aqui eu não consigo encontrar uma posição no mercado que me alcance esse nível de renda, ter ou não uma posição variável. Isso tudo é parte do planejamento financeiro e devia estar lá, inclusive nos colégios. Lá na escola, você fala assim, olha, quando eu estou tomando minha decisão de o que eu vou estudar na escola, vou ser médico, quanto ganho médico por mês? Isso aqui está adequado ao que eu tenho de perspectiva de vida, né? Eu acho que tem uma coisa que as pessoas às vezes não reparam, né? O jovem, ele escolhe, ele é muito novo quando você escolhe o que você quer fazer para o resto da sua vida, né? Você pensa, você com 18 anos hoje, 17, 18 anos, você decidiu o que você quer fazer para o resto da vida. É muito difícil, assim, por isso que a gente tem muita gente começando, trocando de faculdade, desistindo ou indo para outra profissão. Então, eu acho que a gente acaba ajudando muito, porque, mal ou bem, ao longo da faculdade, você aprender sobre política, economia, investimento, mercado de trabalho, vai deixar o jovem mais maduro e vai ajudar ele a decidir o que ele quer realmente do futuro, sabe? Então, a gente está muito empolgado com esse projeto. Não, sim, mas agora, falando já justamente de vida profissional, educação financeira, já vou aproveitar e puxar um outro ponto, que é o próprio processo de formação de assessores. Hoje, quando você vai buscar novos parceiros no mercado, o que você olha? Para onde você vai buscar? São pessoas que geralmente vêm que já estão no mercado, ou você gosta de buscar um perfil um pouco diferente? Como é que você olha para novos assessores embarcando, por exemplo, na InvestSmart? Felipe, a gente busca alguns perfis, né? A gente busca o profissional bancário que está insatisfeito com o banco, porque o banco obriga você, de repente, vender determinados produtos. Então, esse é um perfil. A gente busca o aposentado, que, de repente, não só do banco, mas ele se aposentou de algum lugar. E eu não sei se você repara, todo mundo deve ter uma situação dessa em casa. As pessoas, quando elas estão aposentadas, estão em casas full time, elas acabam emburrecendo um pouco, acaba tendo muito problema no casamento, porque você não tem novidade para contar. Então, outro público nosso é esse, mostrar para aquelas pessoas aposentadas que o que elas angariaram ao longo do tempo, ao longo da vida, que é o tempo, ele pode ser um fortalecimento para ele continuar fazendo alguma coisa de útil na vida. Um outro perfil, aquelas pessoas que não eram no mercado financeiro e querem mudar de profissão. Então, toda vez que eu vou dar uma palestra hoje, eu pergunto para as pessoas, você se vê no seu trabalho nos próximos 5 anos? E é impressionante como 100% das pessoas dizem que não. E para o jovem, que ele está ali começando sua carreira. Então, eu acho que o nosso funil de assessor, ele vem desses 4 cenários, sabe? E a gente tenta angariar essas pessoas, mostrar que existe uma profissão na vida que ela é muito bacana, que ela é importante porque você não enjoa, porque toda hora você está conhecendo uma história diferente, criando uma solução diferente para o seu cliente. É muito legal porque você tem uma renda variável, então pode fazer você ser independente financeiramente. E por último, são poucas profissões no mundo hoje, no Brasil também, que você consegue passar ela para o seu herdeiro. Então, aconteceu um caso muito bacana no nosso escritório esse ano, que um assessor ele se aposentou e passou a carteira de cliente para o filho dele, e o filho dele hoje é o assessor. Então, é muito legal, sabe, você poder criar uma coisa do qual isso pode ir passando gerações. Samir, muito obrigado pelo esse papo, muito bacana poder estar aqui, fazer essa troca com vocês e, sobretudo, levar um pouco dessas discussões que a gente tem aqui, mas levar isso para o mercado de maneira geral. Então, um projeto que a gente tem feito desde a minha vinda aqui para o Valor Pro, justamente levar essas discussões para o público amplo e espero que educar melhor financeiramente as pessoas. Samir? Muito obrigado, Felipe, Tati. Muito obrigado, turma Valor Pro. Tati, muito obrigado. E muito obrigado, naturalmente, a você que está aqui nos assistindo, acompanhando esse projeto Conexões de Valor. Espero que você tenha gostado, aprendido um pouco e aguarde as próximas.